É chover molhado todo ano, a gente diz isso em abril, maio. Acabou de sair mais um gol do Flamengo, 3-0 sobre o Coxa, vitória definida agora, faltando menos de 1 minuto para terminar o jogo, 1 minuto para terminar o jogo, 3-0, matou. Natália, como é bom o Brasileirão, né? De volta. Pena que demora tanto para retornar. Estávamos com saudade. Boa noite, rapazes. Boa noite ao fã de esporte. Que saudade que o Brasileirão nos traz. Em alguns jogos, outros nem tanto. Mas só o ambiente, né, Bueno, de campeonato brasileiro, estádios, na maioria cheios, ainda mais na primeira rodada, com todas as torcidas minimamente empolgadas, já vale a pena, já vale o ingresso. Olá, André, Zé, Natália, fã de esporte. Você está levantando a bola para eu cortar, né? Eu defendo que o Campeonato Brasileiro abra a temporada, né? E que os estaduais sejam como a Copa da Liga da Inglaterra. Copas curtas, né, nos meses de semana, né? Deveria ser assim. Logo no comecinho da temporada, faz a Supercopa do Brasil, né? O torneio que simbolicamente abre a temporada. E logo depois, sempre aos finais de semana, né, brasileiro. Né? O pessoal fala, demora muito tempo, são muitos meses. Deveriam ser mais meses, né? Deveria ser um pouco mais comprido na temporada. Mas o fato é que a gente já está nesse fim de semana. Algumas pessoas já com dor de cabeça, né? Temor. Né? Algumas pessoas já estavam com dor de cabeça. Mas agora confirmaram, ratificaram o sofrimento que vai ter durante alguns meses. Mas algumas já estão festejando, felizes da vida, com os triunfos dos seus times. José Elias, teremos 2 horas e 45 minutos aqui para discorrer sobre os assuntos dessa primeira rodada. Pra matar a saudade, né? Aliás, estaremos juntos amanhã também. No Resenha da rodada com a luxuosa participação do José Elias. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar ao seu lado sempre, né? Você que vi menino. Mas vamos lá, 2 horas e 45? 2 horas e 45. Temos muito tempo ainda para conversar. E vamos começar falando do primeiro jogo das 4, que já terminou, que já teve o apito final. Flamengo 3, Curitiba 0, com a presença de Jorge Sampaoli no estádio do Maracanã. Ayrton Lucas fez esse gol aí à toa no começo do jogo. Tá difícil a temporada dele, né? Pombo sem asa ali de canhota. Olha, na posição não tem, pelo menos jogando aqui no Brasil, ninguém é melhor não, né? Se tiver alguém do Flamengo para ir para a seleção agora, a convocação é hoje, tem que ser o Ayrton Lucas. E aí o segundo gol originado por este pênalti. O jogador do Coritiba tinha acabado de entrar e fez o pênalti no Gerson. Andrei. Que o Gabigol teve bastante frieza em converter. Muita frieza, muita categoria. Se bate um pouquinho mais baixo, o Gabriel chegava, né, Zé? Ele esperou, né? O Gabriel esperou até o finalzinho, mas o Gabigol deu aquela levantada na bola ali e acabou matando a movimentação do Gabriel. E para fechar o placar, o Pedro, que iniciou o jogo no banco de reservas, fez 3 Flamengo, 0 Coritiba. O Flamengo começando o Brasileirão, ainda com o Mário Jorge de interino, vencendo, somando 3 pontos. E a gente sabe que se a casa ali se arrumar, é candidatíssimo ao título. Sim, boa noite, né? Boa noite, boa tarde, né? Boa tarde, Plihal, Natália, Bubu, a todos que estão nos assistindo. Não, sem dúvida alguma, né? Como elenco, o Flamengo jamais deixou de ter um elenco qualificado. O que faltava era organização, faltava um pouquinho mais de empenho, determinação. Né? Bastou a presença do Sampaoli para isso? Não. O time jogou espetacularmente? Também não. Jogou para vencer? Jogou. Né? Você vê, jogando de forma nada... Foi ao natural. Foi ao natural, foi 3-0. Algumas dificuldades, alguma coisa em relação à posição, né? As posições táticas, movimentações, acertos ali de marcação e tal. Mas o Flamengo tem esse poder, né? Você vê o chute do Ayrton Lucas, a qualidade que tem de pegar na bola. Um chute como esse define um gol como esse logo no começo, já muda toda a estratégia do Curitiba, que provavelmente foi preparada para se organizar ali defensivamente, esperar o contra-ataque, né, para jogar no erro do Flamengo, aproveitando a crise e a situação. E mesmo assim, né, aí abre a porteira e o Flamengo consegue colocar sua qualidade em campo. Mas vamos esperar agora, né? Agora nós teremos um novo Flamengo, provavelmente com o Sampaoli, um Flamengo reativo, perde a bola, pressiona, a bola tem que sair em velocidade. Estou curioso para ver o Gerson com o Sampaoli, né? Porque jogaram juntos lá no Olympique de Marseille. Qual será a função? Vice-campeões, né, franceses? Qual será a função do Gerson, como o Gerson vai jogar, né? Mas o Flamengo é sempre muito forte, é sempre muito forte. Pensando aqui, os caras que jogaram já com o Sampaoli do atual elenco do Flamengo, o Vidal, lógico,
uma longa história com o Sampaoli, com direito a 2 conquistas de Copa América. O Gerson nessa boa temporada do Sampaoli na França. E a primeira temporada do Gerson também de altos e baixos, mas a primeira com mais altos do que baixos. É no setor ali que o Flamengo mais tem sofrido, né, Natália? No meio campo. Acho que a primeira coisa é arrumar esse setor para a coisa começar a funcionar. O Gerson de longe não voltou como se esperava ou que se achava que ele fosse voltar, né? Ele está muito abaixo daquele Gerson que fez ele ganhar essa grita toda pelo retorno dele, esse valor que o Flamengo pagou. Agora, a gente tem que falar que o Jorge Sampaoli, ia falar Jorge Jesus. O Sampaoli é um cara que consegue extrair o máximo, o teto da qualidade técnica dos caras que passam na mão dele. Pelo menos ele fez isso em alguns trabalhos mais recentes, né? No Sevilha, óbvio, deixou a desejar em alguns quesitos, mas é um cara que gosta muito de posse de bola, ele tem um time técnico para dar isso para ele, gosta muito de pressão, gosta muito de intensidade. Mas o Vitor Pereira também gostava de intensidade e não deu certo, mas aí passa por uma questão de organização. Ele sabe trabalhar com o elenco que tem. Deve pedir reforço. Eu acho que, não vou pedir. Ele jurou que não. Normal, né? Jurou que não porque fechou a janela. A janela abre no meio do ano. No meio do ano ele deve pedir alguém aí, mas principalmente lateral direito. Até o dia 20 que pode se aproveitar. Principalmente lateral direita. Eu acho que ele deve pedir aí algum jogador para compor esse elenco do Flamengo. Honestamente, se ele conseguir arrumar a casa, segura o Flamengo. Tem sido o Sampaoli, né, Bueno? Um no cravo e outro na ferradura. Na seleção do Chile foi muito bem, na Argentina foi mal. No Santos foi muito bem, no Atlético nem tão bem. No Olympique de Marselha, bom trabalho, no Sevilha ruim. Tem oscilado nos trabalhos. Sevilha, o trabalho mais recente, ele teve menos de 50% de aproveitamento. Eu costumo dizer que a carreira do Sampaoli é 880. Você citou o cravo e ferradura, né? Porque ele é uma máquina de produzir goleadas, a favor e contra. Você pegar, mesmo nos trabalhos em que você diz que ele foi bem, teve dias ou noites em que o time dele tomou sapatada, foi engolido, né? Então é um cara que arrisca, que ousa, vem da escola do Bielsa, né? É um bielcista, né? Se bem com uma característica muito própria, e ele tem uma personalidade, não vou dizer que é difícil, né? Mas ele é diferenciado, como eu gosto de brincar e dizer, né? É difícil, de forma irônica, né? Na Argentina ele teve problema com o próprio auxiliar, né? Os próprios companheiros de comissão técnica dele tiveram ali um desentendimento. Então ele já trabalhou com jogadores de alto nível, às vezes ele aposta num jogador, aposta no Ganso. E aí depois muda o Ganso de função e desiste do jogador. Do Gerson também, eu já comentei jogos do Olympique de Marselha do Sampaoli em que o Gerson jogava mais adiantado, mais perto do gol. Eu não sei se era pela característica do grupo todo, né? Diria que quase um 9 ou não? Não, 9 não, mas ele era um meio atacante, um cara que chegava muito mais, bem diferente do que ele jogava, o Gerson no Flamengo, né? Mas eu não sei hoje se o Gerson vai ser titular do Sampaoli. Por exemplo, o jogo de hoje. Aliás, precisa ver, né, a tabela. Quem que é o líder do campeonato nesse momento? Se é o Flamengo ou o Fluminense. Os dois ganharam de 3-0, né? Eu estava vendo, se o Flamengo fizesse mais um gol, era o líder no saldo. O Davi Luiz foi um cara que foi muito criticado. Se você pegar essa pesquisa, não jogou hoje, né? Não. Por isso também. Alegando um problema físico. Acho difícil, é difícil jogar com o Sampaoli. Mas o Sampaoli gosta de saída de campo, aquela saída de trás. Mas ele pode jogar como primeiro volante. Eu acho, assim, ele vai ter que melhorar muito o posicionamento. Sim. E vontade, né? Porque essa impressão que dá que o Davi Luiz já não dá aquele 100% que necessita para você jogar no Flamengo. Eu acho isso. Primeiro, o posicionamento dele me surpreendeu muito. Se posiciona muito mal, como jogador que teve a carreira na Europa, em termos de posicionamento, é muito mal. Quando ele precisa sair para o embate, aquele 1 contra 1, quando o centroavante está de costas, ele aproveita, aí tudo bem, mas quando ele fica exposto, quando ele precisa sair, eu acho difícil. Por que eu acho difícil ele jogar? Porque os times do Sampaoli têm que marcar pressão, perde a bola, pressiona, perde a bola, pressiona. Os zagueiros, normalmente, eles ficam expostos a contra-ataque, por isso que é 8-80, né? Eu ganho de 5, toma 2, 3-0. Não é sempre que acontece isso, mas quando acontece... Lembro de um jogo pelo Santos, a Natália vai me ajudar. Um da Copa Sul-Americana, se eu não me engano, com o River Plate, não o da Argentina, o do Uruguai. No Pacaembu, não foi? No Pacaembu. O Santos, a zaga do Santos muito exposta em muitos momentos. Então, é um time que adianta muito, né? Para fazer a pressão lá no alto. Ele tem um esquema que é meio raro, que ele usou muitas vezes, que era o 3-3-1-3.
Pensa o Flamengo atual com 3-3-1-3. Pode ser o Arrascaeta sendo esse Armando, o Everton Ribeiro, e o Bruno Henrique voltou, né? Sim. Com o Gabigol, com o Pedro. O problema da zaga é isso, né? Se o Davi Luiz jogar na zaga, ele vai ficar exposto. Ficando exposto, eu acho difícil ele jogar, porque ele vai ter que correr atrás, ele vai fazer cobertura, ele vai ter que Dos zagueiros do elenco diferentes. do Flamengo, quais são os que têm característica mais próxima ao que pensa o Sampaoli? Rodrigo Caio Caio. e Léo Pereira. Para mim, Léo jogou hoje, Léo Pereira jogou O hoje. Bruno sendo a primeira opção de banco. O Fabrício se acha difícil também? Muito pelo sistema de jogo, né? E por característica também, né? Por característica dele. Jogador mais pesado, é um bom jogador. Acho que com a bola nos pés ele tem um bom passe, ele sabe fazer uma inversão de jogo. O problema é que é o seguinte, agora o São Paulo vai detectar quais as características e como os jogadores irão reagir aos treinamentos e àquilo que ele pede para o jogo. O Gabigol não vai poder perder a bola e ficar esperando, olhando. Ele vai ter que perder a bola, vai ter que correr. Não que o Gabigol não faça, não é isso. Mas a intensidade desse time do Flamengo ela vai ser muito alta. Né? Precisa ver como essa imagem aí já está virando clássica no Flamengo, né? O novo treinador, antes de assumir efetivamente, acompanhando o primeiro jogo no Maracanã, no camarote do Flamengo ali ao lado do Marcos Braz, o Spindel estava por lá também. A cada 6 meses essa imagem se renova. A clássica é quando ele está suspenso, o que não é tão incomum, ele fica lá em cima, nesse aquário, né? Socando, chutando Alucinado. a cadeira, alucinado. Porque lá ele não vai tomar cartão, né? Então lá ele pode... Hoje foi tudo festa, né? Mas ele vai ter um trabalho muito grande pela frente. Primeiro é resgatar a confiança dessa equipe do Flamengo, eu acho, né? Alguns jogadores estão bem abaixo, muito por aquilo que aconteceu com o Vitor Pereira. Não sei como o Pedro vai reagir hoje com o banco, né? Porque pelo menos as informações que ele não gostou... O Pedro teve um problema pessoal aí nas últimas horas e isso pode ter influenciado a decisão do Mário Jorge em colocá-lo no banco. Então, vamos ver. Ele tem um trabalho pela frente, ele vai ter que identificar agora, né? Mas fez um golzinho, né? Ele é bom, o Pedro é bom. Pedro, se o Flamengo não quiser, pode jogar ele aqui pro time da ESPN que a gente aceita fácil. Meus amigos, tá aí, o Flamengo venceu por 3-0, estreia espetacular do Flamengo. O Flamengo jogou com intensidade no primeiro tempo, no segundo tempo, e o Jorge Sampaoli ficou impressionado pelo que viu, hein? Essas são as informações do site do GE. Diz que ele ficou impressionado com a qualidade de alguns jogadores. Meu amigo, eu estou pensando que ele vai conseguir levantar esse elenco do Flamengo. Eu acho que nós vimos que só pela chegada dele já foi outro Flamengo hoje, dentro de campo. Meu amigo, se ele conseguir encaixar direitinho esse Flamengo, essa temporada 2023 promete. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.